Muita gente que faz medicina, seja estudante ou residente, já disse ou ouviu a frase: pesquisa não é para mim. Tudo bem, nem todo mundo precisa amar a ciência a ponto de querer fazer um PhD. Mas será que você já parou para pensar nos benefícios que a pesquisa pode trazer para sua vida profissional e até para o seu dia a dia como médico? Hoje eu vou te mostrar 10 motivos pelos quais todo estudante de medicina deveria considerar a pesquisa, mesmo que não queira seguir carreira acadêmica. Antes de começar, um pedido rápido. Diferente de um artigo científico, aqui não tem revisão por pares, mas tem um botão de inscrição que você pode clicar agora mesmo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder conteúdos que vão te ajudar na sua jornada na medicina. Já fez isso? Então vamos lá. Número 1. Você aprende a fazer as perguntas certas. Pesquisa não é só sobre coletar dados, é sobre perguntar bem. E no dia a dia clínico, saber fazer as perguntas certas é o que define um bom diagnóstico. Médicos precisam saber interpretar os sintomas e direcionar o raciocínio. Pesquisar te treina para isso. Formular hipóteses, questionar dados e buscar respostas de maneira estruturada. Na ciência a gente tem dois tipos de pergunta. Aquela pergunta base, que a gente vai achar nos livros, e uma pergunta avançada. A pergunta base é aquela que vai responder sobre o que já está publicado, que já é conhecimento em grande escala sobre diagnóstico, tratamento e da própria doença. Quando a gente quer saber de casos específicos, que você está com um paciente na sua frente, você quer saber qual a melhor forma de dar um diagnóstico ou tratamento mais atual, você tem que saber fazer uma pergunta científica, uma pergunta aplicada. Saber pesquisa, saber metodologia de pesquisa vai te ensinar a saber fazer as perguntas adequadas para o momento certo. Número 2. A pesquisa melhora as suas habilidades de leitura crítica. Você já abriu um artigo científico e ficou perdido nos números, gráficos e terminologias? Pois é, interpretar um estudo não é simples, mas é essencial. Na era da medicina baseada em evidências, você precisa saber diferenciar um estudo bem conduzido de uma pesquisa fraca. E isso impacta diretamente as decisões médicas. Acho que sabendo fazer uma leitura crítica, a gente vai saber se aquela pesquisa ela foi conduzida de uma forma correta, com um desenho de estudo correto. Dessa forma, você vai saber se ela foi adequada para responder aquela pergunta científica que foi feita. Número 3. A pesquisa desenvolve a sua capacidade de resolver problemas. Seja na pesquisa ou no consultório, lidar com o inesperado é parte do trabalho. Quando você faz pesquisa, aprende a testar hipóteses, avaliar alternativas e lidar com incerteza. E isso faz toda a diferença quando você encontra um paciente com um quadro atípico e precisa decidir o melhor caminho. Então a pesquisa ele ensina pra gente sobre probabilidades. Nem tudo na medicina é 0%, você afasta completamente uma situação ou é 100%. Então a gente precisa saber lidar com essas incertezas. Número 4. Ela prepara você para as inovações na medicina. A medicina está em constante evolução. Você já parou para pensar quem descobre os novos tratamentos? Médicos que fazem pesquisa estão sempre um passo à frente, entendendo os avanços antes que eles cheguem ao mercado. Isso significa que você pode aplicar as inovações antes de muita gente. É importante estarmos em contato com pesquisa clínica, principalmente esses ensaios clínicos que chegam para responder perguntas relevantes aos nossos pacientes. Conduzindo esse tipo de trabalho, a gente vai ganhando experiência com medicamentos, vai entendendo por que ela pode ser boa ou os lados negativos também desses medicamentos. E assim a gente está sempre à frente, sempre atualizado. Número 5. Conecta você a uma rede de profissionais e mentores. Entrar na pesquisa pode abrir portas. Você conhece professores, médicos e pesquisadores que podem ser os seus grandes mentores. Essas conexões podem te ajudar na escolha da especialidade, na residência e até no mercado de trabalho. E tudo começa com aquele primeiro projeto de iniciação científica na faculdade. Acho que é uma coisa importante até para o estudante de medicina saber que nesses primeiros anos, essas conexões fazem muita diferença na sua carreira. Muitas vezes você vai recorrer a esses mentores seus para te guiar no processo profissional, acadêmico. Essa experiência de iniciação científica, eu tive mentores que até hoje a gente se conecta, a gente colabora em projetos, publica juntos. E graças a essa parceria também eu consegui fazer outras conexões com outros pesquisadores que acabaram sendo mentores meus, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então isso foi muito importante na minha carreira. E eu tenho também, hoje, que são meus colegas que eram estudantes de iniciação científica, que eu vejo que mantiveram essa pegada da pesquisa. Esses estudantes que eu já me impressionava, na época deles de iniciação científica, hoje são professores, hoje eu aprendo com eles. Número 6. A pesquisa ajuda você
a construir um currículo forte. Se você pretende prestar prova para residência ou trabalhar em instituições renomadas, ter experiência em pesquisa faz muita diferença. Participar de projetos científicos mostra que você tem iniciativa, organização, interesse acadêmico. Isso pesa muito na avaliação dos programas de especialização mais concorridos. Número 7. A pesquisa te torna mais confortável com estatística e dados. Quantas vezes você já ouviu um professor falar de p-valor, risco relativo, significância estatística, e você ficou boiando? Quando você participa de uma pesquisa, você começa a entender essas coisas na prática. Isso te dá mais segurança para interpretar estudos e tomar decisões baseadas em dados. Algo que hoje é essencial. Número 8. Pesquisa estimula a criatividade e a inovação. Pesquisa não é só números, tabelas e gráficos. Resolver um problema científico exige pensamento criativo e inovador. Muitas das grandes descobertas da medicina vieram de pessoas que ousaram pensar diferente. E isso se aplica também na prática clínica. Saber improvisar, encontrar soluções inovadoras pode salvar vidas. Quando a gente fala de improvisar e ser criativo, não é inventar coisas sem fundamentos e sempre baseado na ética. E quando for em pesquisa, em métodos científicos, que são rigorosos, a gente precisa ser criativo e inovador até um determinado ponto. Então a gente teve o caso de Fleming, que teve a descoberta da penicilina de uma forma até por acaso, mas ao aplicar em seres humanos, ele cumpriu todo o rito que exige, um ensaio clínico, você passar primeiro pela bancada, estudo experimental, para depois você testar se em animais aumenta o risco, para depois você aplicar em seres humanos. Então, você precisa respeitar o rito da ciência e os princípios éticos, como ele fez. Número 9, você aprende a trabalhar em equipe. Nenhuma pesquisa é feita sozinha. Trabalhar com outros pesquisadores, médicos e profissionais de saúde desenvolve habilidades de comunicação e colaboração. E isso te prepara para o ambiente hospitalar, onde o trabalho em equipe é essencial para garantir o melhor cuidado ao paciente. Então, em pesquisa, a gente colabora em equipe, então isso é importante, essa comunicação, esse entendimento em equipe. E a gente também vai ter a participação dos pares na hora de revisar aquele artigo. Então, há uma comunicação quando a gente está sendo criticado no intuito de melhorar o que foi publicado. E também a gente precisa ter essa habilidade de saber comunicar isso para o público, estando dando aula ou escrevendo artigos impactantes. E por último, a pesquisa traz realização pessoal. Existe uma satisfação única em saber que sua pesquisa pode impactar vidas. Mesmo um pequeno estudo pode contribuir para o conhecimento médico e ajudar na construção de novas abordagens para o tratamento de doenças. Esse sentimento de estar fazendo algo útil para a sociedade é extremamente gratificante. Pessoal, pesquisa não precisa ser um monstro de 7 cabeças. Pequenos passos já fazem uma grande diferença na sua formação como médico. Começar pode ser muito mais simples do que parece. Você pode participar de um Journal Club e aprender a criticar artigos, colaborar com projetos de pesquisa que já estão em andamento, fazer um curso básico de metodologia científica ou, se houver interesse, eu posso até considerar fazer uma mentoria de ciência com vocês. Então, comentem aqui e eu vou ficar atento ao interesse de vocês. Agora me conta, você já participou de algum projeto de pesquisa ou tem vontade de começar? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e compartilhe com aquele amigo que acha que pesquisa é perda de tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!